Vamos começar agora então sobre medidas de dispersão, que são outra parte fundamental de qualquer esforço de análise descritiva dos dados. Então nós temos todas essas medidas de dispersão, a variação, o índice de dispersão, a variância, o desvio padrão, coeficiente de variação, intervalo interquartil. Então a variação certamente é a mais simples delas e corresponde a simplesmente você observar na sequência de dados que você tem quais são os valores extremos. Então nessa minha sequência de dados que está na tela, nós temos que a variação vai de 1 a 18. A variação, obviamente, ela é influenciada por valores extremos, porque eu posso ter essa sequência de números aqui. Se eu coloco um valor extremo de 300, de repente parece que a minha amostra ela tem uma variabilidade enorme, mas na verdade aquilo é uma decorrência de um valor extremo. Uma outra medida é o índice de dispersão, que eu coloco aqui apenas como curiosidade. Ele é usado apenas para variáveis nominais ou ordinais, mas ele é raramente usado, confesso que nunca usei ele na minha vida. Então, ele varia de 0 a 1. 0 seria uma situação em que os dados estão todos concentrados num único ponto, e 1 é onde haveria o máximo grau de dispersão possível. E aí nós temos essa fórmula, mas isso realmente é pouco importante, vocês não precisam saber isso. Isso é uma coisa que realmente é bem comum de ser listado. Agora, já a variância sim corresponde a um conceito fundamental e que todos precisam compreender porque é algo que pertence ao básico do linguajar, do pensar dentro da estatística. Então, voltando para aquele exemplo inicial do número de vezes que as pessoas paravam o serviço para ir tomar café em determinada empresa. Então, nós temos aqui na coluna da esquerda o número absoluto de vezes que cada funcionário fazia isso, então cada linha é um funcionário. Na segunda linha, nós temos que seria aquilo que representaria a primeira abordagem intuitiva para tentar descrever a dispersão, que seria, uma vez que eu calculei a média da primeira coluna, eu começo então a calcular o grau de dispersão de cada medida de cada pessoa na média. Então, olhando a segunda coluna de cima para baixo, o primeiro participante da pesquisa, ele tem 9, que é a média, quer dizer, 1, o valor dele era 1 na coluna da esquerda, e na segunda coluna, o desvio dele é de 1 menos 9 dá menos 8. O segundo é 3 menos 9 dá menos 6, 4 menos 9 dá menos 5, 7 menos 9 dá menos 2, 9 menos 9 dá 0, de novo 0, e aí eu tenho valores positivos depois do 9. Então, 11 menos 9, 2, 12 menos 9, 3. Qual que é o problema? É que como a média está no meio dessa distribuição, que é relativamente simétrica, o somatório dessas dispersões em números absolutos é 0, porque eles se anulam, praticamente. Na segunda coluna, na terceira coluna, a gente tem aquilo que teria sido a primeira solução pensada para esse problema, que era usar o módulo. O módulo ele é representado por esse símbolo aqui no título da terceira coluna, em que nós temos duas barras verticais envolvendo essa conta de dispersão, que é o x menos o x barra, que é a média. Então, o x é a observação do participante e o x barra é a média de todos. Então, aqui, quando eu ponho no módulo, todos os valores negativos se transformam em positivos. E aí nós teríamos o somatório desse módulo, daria 42. O problema é que, aparentemente, é isso que os livros relatam, que é uma série de complicadores decorrentes de trabalhar com módulo em termos matemáticos. E isso está longe do ideal. Então, a saída que se teve foi de, em vez de colocar o módulo, elevar essa dispersão ao quadrado. Então, aquele menos 8 da segunda coluna elevado ao quadrado dá 64. O menos 6 da segunda coluna, que era a diferença do número de vezes que o participante ia tomar café, menos a média, elevado ao quadrado dá 36. Depois, menos 5 ao quadrado dá 25, menos 2 ao quadrado dá 4, e assim por diante. Então, o somatório desse desvio
da medida de cada participante da média elevado ao quadrado, somatório do quadrado desses desvios dá 272. E esse é o primeiro elemento que eu preciso para calcular a variância. E a fórmula para a variância é essa que está aqui na primeira linha de cima. A variância ela é comumente representada por S ao quadrado, e então ela é o somatório do quadrado das diferenças entre a medida de cada participante, cada observação, menos a média da distribuição, dividido pelo número total de participantes. Já o desvio padrão, então, qual que é o problema da variância? O problema é que ela está numa unidade que é ao quadrado. Então, embora no meu slide anterior a minha média fosse de 90 dividido por 10, que é 9, a minha variância aqui ela vai sair ao quadrado. Então é difícil eu conseguir pensar ela na mesma escala. E para isso surge a ideia do desvio padrão, que nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então ele pega aquele valor da variância, tira a raiz quadrada, de forma a trazê-lo de volta para a escala onde a média foi obtida. E tanto o desvio padrão quanto a variância nada mais são do que medidas de dispersão, ou seja, são medidas de quão dispersas, de quão afastadas as medidas de cada indivíduo que está nessa minha distribuição, nessa minha amostra, se encontra do valor da média. Então, nesse próximo gráfico, nós temos no gráfico da esquerda, duas distribuições em formato de sino, né, que são simétricas e são distribuições normais. Então, nessas duas distribuições, elas têm médias diferentes, mas os mesmos desvios padrão. Então, a forma delas é igual, mas elas divergem em relação à média. A média da segunda amostra, Mi2, está um pouco ajeita porque ela é um pouco maior do que a primeira média. Então, aqui temos um exemplo de médias diferentes, mesmo desvios padrões. Já no gráfico que está na direita, nós temos duas distribuições com absolutamente a mesma média, Mi, mas com desvios padrões diferentes. Então, temos o sigma1 representando o desvio padrão da primeira amostra e o sigma2 da segunda amostra. Quando podemos notar aqui, a primeira distribuição, que é a curva mais apiculada, ela é mais estreita e porque ela tem um desvio padrão que é menor. Já a segunda amostra ela é mais achatada e ela é mais dispersa em relação à média, porque o seu desvio padrão, que é o sigma2, ele é maior do que o sigma1. Outra medida de variação, de dispersão, é o coeficiente de variação, que é basicamente usado em artigos que envolvem medicina laboratorial e que é raramente usado na prática epidemiológica ou clínica. Então, ele nada mais é do que o desvio padrão dividido pela média, e só pode ser usado para dados tipo razão, que são aqueles que a gente já viu anteriormente, que possuem um valor de zero fixo, né, que representa a ausência de determinada quantidade. Mas como eu falei, isso aqui é uma coisa que a gente não vai usar ao longo do curso, é mais faz parte da alfabetização da linguagem estatística. Próxima de dispersão, e essa aqui é muito usada, é o intervalo interquartil, onde cada quartil divide a distribuição em 4 partes. Então, o quartil é dividir por 4. Então, primeiro quartil, então vamos lá. Então, aqui nós temos de novo uma reta com uma série de valores. Então aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então nós temos 11 valores. A mediana, de novo, é o valor que divide essa minha amostra ao meio. Então o número 98, ele separa essa amostra, essas medidas ao meio. Então eu tenho 5 números, 5 medidas abaixo e 5 acima, 50% abaixo, 50% acima. O primeiro quartil e o terceiro quartil, eles fazem a mesma coisa com aquilo que restou na divisão da amostra pela mediana. Então, o primeiro quartil divide a amostra em 25% à sua esquerda e 75% à sua direita. Então, 22 e 40 são dois números,
que vão estar representando aqui cerca de 25% desse total de números que eu tenho. Enquanto que o terceiro quartil, que é o 116, ele divide essa minha amostra em 25% dos dados para cima dela e 75% dos dados para baixo dela. E esse intervalo entre o primeiro e o terceiro quartil, ele é chamado de intervalo interquartil. Ele pode ser apresentado como a diferença, então eu posso ter 116 menos 53, então 116 menos 53, que dá 63. Então, embora não seja errado apresentar um intervalo interquartil como esse número 63, que é a diferença dos dois, isso está longe do ideal, porque para o leitor não fica claro quais são os limites do primeiro e do terceiro quartil. Então, a melhor forma de expressar num artigo científico esses valores como intervalo interquartil, aí você abre parênteses e coloca 53 a 116. E agora, voltando para uma coisa que nós vimos numa aula anterior, sobre o box plot, que é um gráfico comum usado na ciência e que descreve a distribuição dos dados. Então, agora a gente consegue entender um pouquinho melhor a anatomia do box plot. Então, nós temos, vejamos aqui o quadro de baixo. Então, a mediana, nessa figura da esquerda, nós temos que ela corresponde a essa linha tracejada no meio desse retângulo, dessa caixa. O primeiro quartil, esse QL, que é o quartil inferior, ele é essa que é a borda da caixa inferior, e o quartil superior, que é o terceiro quartil, é a borda superior. Ou seja, entre o terceiro e o primeiro quartil nós temos 50% da minha amostra. E aí nós temos essas linhas, que são os bigodes do box plot, que em inglês a gente chama de whisker, que representam aquilo que eles chamam da distância da cerca interna. Então, essa cerca interna, o que ela representa? Ela representa o intervalo interquartil, que no caso do meu exemplo anterior era 63, então ele é multiplicado por 1,5. Então, 63 vezes 1,5 é igual a 94,5. E aí seria traçado essa distância de até 94,5, só que às vezes quando chega nesse 94,5 não tem nenhum ponto lá. Então esse bigode é reduzido até chegar ao primeiro ponto mais próximo dessa distância da cerca interna, que seria 94,5, tá bom? Em relação ao 94,5 unidades acima do terceiro quartil ou abaixo do primeiro quartil. Valores para além disso que a gente chamou da cerca interna são chamados de outliers, né, são valores extremos, e nós dizemos que tem uma segunda cerca interna, uma segunda cerca, que é a cerca externa, que estaria em dois valores de um passo, que seria 1,5, 2 vezes 1,5, quer dizer, 3 vezes o intervalo interquartil. E os valores depois dessa cerca são chamados de outliers distantes ou outliers extremos. Obviamente ninguém precisa calcular isso na mão, os computadores fazem isso para a gente. Outra questão que a gente precisa olhar, principalmente quando a gente vai fazer a avaliação gráfica dos nossos dados, tem a ver com o formato das distribuições. E a gente vai ver isso mais à frente, quando a gente for discutir como que nós escolhemos quais medidas de tendência central e de dispersão para representar nossos dados. Então aqui nós temos uma curva que segue uma distribuição normal, que é toda simétrica. E no próximo slide nós temos duas curvas que são assimétricas. Então a curva azul, que é a curva A, ela tem uma inclinação, um desvio para a direita, que a gente diz que é um desvio ou skew positivo, e a curva B, você vê que a cauda dela é maior para a esquerda, então o desvio dela para a esquerda,
ou um esquilo negativo, apontando para a direção negativa. Outro termo que se usa em alguns textos tem a ver, que chama-se curtose, e o curtose tem a ver com o grau de estreitamento ou de alargamento de uma distribuição a partir da referência de distribuição normal. Então, nesse meu gráfico, nós temos em preto uma curva normal padrão, que é a curva A. A curva B é uma curva mais afunilada, mais estreita, com grau de dispersão menor em relação à curva A. Essa curva chama-se de leptocúrtica, e a curva C, que é mais achatada, ou seja, tem um desvio padrão maior, ela é uma curva que a gente chama de platicúrtica. Então era isso, e novamente estarei à disposição para tirar dúvidas sobre essa apresentação.